como ter uma estratégia completa de investimento para você ganhar todo mês R$ 1.320. Quanto que você precisa ter investido para receber essa renda mensal? De acordo com a sua realidade, quanto tempo você vai demorar para chegar nesse valor? E, claro, a estratégia completa, como que você pode pensar numa estratégia de investimentos com fundos imobiliários, com ações e até mesmo metas de quantidade de ações, quantidade de fundos imobiliários para chegar no objetivo de R$ 1.320 de dividendos por mês. Para pensar nessa estratégia, né, de como ganhar uma renda de um salário mínimo por mês, vão existir alguns caminhos que a gente já vai detalhar. Então eu vou mudar a tela aqui agora para a gente ver isso com planilhas, tá? Mais detalhado. E é o seguinte, escaladores, eu criei essa planilha, como sempre, né? Ou é planilha ou é quadro, sempre, para ficar mais fácil todo o entendimento. A gente vai separar a planilha em três etapas, né? Então o racional, a estrutura da estratégia, a estratégia vai ser dividida em 3 etapas. A primeira etapa, quanto de patrimônio é necessário? E o interessante disso aqui é que eu estou fazendo para 1.320, mas você vai perceber que você pode fazer para outras metas que você tem, seja de um valor maior ou seja de um valor menor. Eu deixei fechado aqui para não confundir vocês, mas como que funciona essa parte? Como a gente pode montar uma carteira só de fundos imobiliários, você pode pensar na renda mensal, porque fundo imobiliário vai te pagar uma renda constante, uma renda previsível todo mês. Então, se você for investir só em fundo imobiliário, você pode até buscar, de fato, por essa estrutura, 1.320. Só que até mesmo o que eu defendo e o que a maioria faz é não montar uma carteira apenas com fundos imobiliários, mas também com ações. E as ações, elas não pagam dividendos todos os meses. Elas pagam em momentos pontuais e depende de cada empresa. Não existe um padrão, depende de cada empresa. De qualquer modo, o racional aqui é o seguinte: a renda mensal, 1.320. A renda anual que você deseja receber, então, para essa meta nossa, vai ser de 15.840. 15.840 é 1.320 vezes 12. Basicamente é isso. Escaladores, a gente chega num ponto importante aqui. Nesse primeiro momento, a gente basicamente está vindo de trás para frente, da meta para trás. E aí, como essa aqui é a nossa meta, a gente tem que pensar qual que é o patrimônio necessário para atingir essa meta. E eu estou considerando aqui que será uma carteira que vai te gerar de dividendos mensais ou anual, no caso aqui anual, de 9%. Tendo clareza desse valor, do patrimônio necessário, a gente vai para a segunda etapa. A segunda etapa é prazo. Quanto tempo você vai precisar, de acordo com a sua realidade, para chegar nesse valor? Isso te ajuda a não se frustrar. Aí, vamos para a etapa 2. Qual que é a etapa 2? Eu já sei. Vamos focar primeiro, vou até esconder isso aqui de vocês. Vamos pensar primeiro aqui. O patrimônio a gente já sabe, então matamos essa. Agora, escaladores, olha só. Nessa etapa, a gente já está falando de 12% de rentabilidade. Por quê? Esses 12 não representam o mesmo desses 9. O 12 é no período de crescimento de patrimônio. Você está reinvestindo dividendo, você está fazendo seus aportes, a carteira está crescendo. Você está ali focado na construção do seu patrimônio. Então, a gente pode considerar uma rentabilidade média de 12% ao ano. E aí, qual que vai ser o prazo para atingir esse objetivo? Eu coloquei um exemplo de um aporte de R$ 600 por mês. Nessas características, eu tenho aqui que eu vou demorar 12 anos para chegar. Se eu colocar um exemplo de R$ 1.000, eu vou demorar 9 anos. Se eu quiser aumentar para chegar em menos tempo, eu tenho que aumentar o aporte. O que eu não posso é me iludir que vai ter algo aqui que vai me fornecer 120% de rentabilidade em 4 anos. Isso não existe, tá? É o melhor, né? Durante esse período todo.
não dá para eu querer pensar nisso. Eu deixei uma outra aqui, escaladores, para vocês terem um outro tipo de visão. Por que eu fiz uma outra maneira? Imagine que tem pessoas que têm possibilidade de estar investindo um pouco mais ou um pouco menos, tem uma margem ali no salário. E aí, essa pessoa ela quer priorizar muito mais o tempo de chegada do que de fato o quanto pode investir. Nesse primeiro caso aqui, o que está limitando de cara é o aporte. Então é assim, cara, o máximo que eu consigo vai ser 500. Então você já vai ter clareza de quanto tempo. Por exemplo, do jeito que está ali, o máximo vai ser 1.200. Então você já tem clareza que você vai precisar de 8 anos se você estiver começando do zero. Agora, quando a limitação não for 100% financeira, você poder investir até um pouco mais, eu deixo aqui um outro exemplo, que é o racional é ao contrário. Você tem o patrimônio que você quer chegar, você coloca o prazo em anos, ou seja, o objetivo, eu quero chegar, Léo, em 5 anos. E aí você vai ter a renda necessária. Ou melhor, o aporte necessário para chegar em 5 anos. Se eu mudar aqui para 8 anos, eu preciso de um aporte de R$ 1.120. É aqui porque tá 8 e pouquinho provavelmente, tá? Aqui seria 8 e pouquinho, por isso que deu uma pequena diferença entre os dois, mas é exatamente a mesma coisa. Ah, Léo, eu quero chegar em 3 anos. Então eu preciso de um aporte de quase R$ 4.100. O que vai determinar aqui então? Você vai saber, de acordo com o tempo que você quer chegar, quanto você precisa investir. Léo, isso aqui não é coerente para mim. Eu queria 3 anos. Todo mundo quer pouco tempo, mas 3 anos não dá. Então, vamos aumentar para 6. Ah, olha só, 1.700 por mês, eu já consigo. Então, para mim, é totalmente possível. Defino uma meta de fazer isso em 6 anos. E agora a gente vai para a última etapa, que é a etapa da carteira de fato. E aqui, o que vai depender? Mais uma vez, tá? Para vocês entenderem como pensar na hora de estruturar. A carteira, o objetivo final vai ser de 176 mil. Vocês vão acumulando isso. Aqui o primeiro ponto é, eu quero ter essa constância de estar recebendo isso todo mês exatamente. E aí, sendo assim, eu posso abrir mão de ações e olhar só para fundos imobiliários, colocar 100% da carteira em fundo imobiliário. Você pode. Tem muitas estratégias. Tem gente que investe só em fundo imobiliário, tem gente que investe só em ações. O mais importante é você entender vantagens e desvantagens. Qual que é a desvantagem desse tipo de estratégia? Você está muito concentrado em um único tipo de investimento. Então, de certo modo, se acontece algo ruim para os fundos imobiliários, a sua carteira vai sofrer inteirinha. Então, esse é um ponto ruim. Uma vantagem é a previsibilidade da receita. Aqui sim você vai receber dividendos todo mês, essa renda mensal. Se você escolher distribuir, se eu fizesse ao contrário para as ações, o que mudaria é que a sua carteira oscilaria mais e também se acontece um momento ruim para as ações, a sua carteira sofre como um todo. A mesma coisa que eu expliquei para fundo imobiliário. E uma vantagem que teria é que tem um potencial de crescimento maior e mais rápido. Afinal, tem ações que se valorizam muito mais do que fundo imobiliário. A minha sugestão é que você pense nessa renda pro ano, um fechamento de renda anual. E aí eu sei que quem é dono do próprio negócio tem muito mais facilidade para pensar nisso do que quem é CLT. Quem é CLT normalmente acostuma com o salário, né? Nós somos acostumados com o salário mensal e não com o ganho total do ano. Mas aqui nesse caso vai ser necessário se você for pensar em ações e fundos imobiliários. E aí um exemplo poderia ser aqui 30% em ações e 70% em fundo imobiliário. Nesse caso, você tem uma parte desses dividendos que não vão cair todos os meses, porque as ações não pagam todos os meses. Mas alguns meses do ano você vai receber bem mais do que R$ 1.320. Tá? É isso que tem que ficar assim, claro e entendido na cabeça de vocês. Porque aí você estrutura a carteira de acordo com aquilo que faz mais sentido para você. E nesse caso, pensando em 30%, 70%, estamos falando de ter aproximadamente R$ 123 mil
em fundos imobiliários e praticamente R$ 53 mil em ações. Esse valor que você vai acumulando em fundo imobiliário e em ações. E aí, montando a carteira, entenda uma coisa, a carteira ela vai ser construída ao longo do tempo, a não ser que você já tenha esse valor de cara para montar uma carteira do zero, tá? Aí é uma outra história. Se não, você vai fazendo aportes. Mas uma coisa que você pode levar em consideração, depois que a sua carteira já estiver mais robusta, com um tamanho maior, no início, foca em poucos ativos, para você ir aumentando a posição neles. À medida que a sua carteira for aumentando, usando um pouco do bom senso, você vai diversificando, até para ter a sua boa gestão de risco. Na hora que a sua carteira estiver maior ali, uma das opções que se tem, que eu deixo uma sugestão porque eu sei que é a dúvida de muitos de vocês, é definir no máximo 5% do patrimônio em cada ativo, seja ação, seja fundo imobiliário. É uma opção, não é a única, não é verdade absoluta, mas é uma opção para te dar um norte de como fazer. Então, o que nós estamos falando? Que teríamos no máximo R$ 8.800 investidos em cada um dos ativos, para você ter diversificação. Pode ser até um pouquinho menos do que isso para você ter um pouco mais de ativos também, mas é uma das opções. Que aí, no máximo 5%, o que acontece é que mesmo que você tenha um ativo que dê muito ruim, se acontecer um escândalo, algo, o seu patrimônio ali é no máximo 5%. Isso te dá uma segurança muito maior. É, como eu disse, uma solução, um caminho. E nesse caso, você basicamente teria, para uma carteira de R$ 123 mil em fundos imobiliários, 14 fundos imobiliários que vão sendo acrescentados na sua carteira ao longo do tempo, como eu disse, e 6 ações. E com isso, você vai investindo neles, vai construindo, né, essa estratégia até chegar nesse valor que vai te gerar algo próximo a essa renda.